Olá, meus amados em Cristo Jesus. É um imenso prazer estar com vocês novamente nesse novo vídeo, que eu venho trazer através desse vídeo algo muito importante para nós, certo? Vamos tratar do assunto a respeito da alma e do espírito. A paz, graça e paz a todos vocês, meus amados. Eu peço que deixem o seu like, tá? E inscreva-se no canal, ative o sininho, para que vocês possam ficarem sabendo dos próximos vídeos que o YouTube estará anunciando, tá bom? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, tá? Eu lhe peço esse favor, tá? Faça esse favor, eu convido mais pessoas para se inscrever no canal também. Eu peço que você assista o vídeo até o fim, assista até o final para que você entenda, porque você só entende o vídeo quando você assiste até o final. Então, por favor, assista até o final. Vamos juntos meditar nas verdades sagradas do Evangelho de Cristo Jesus, que é para nossas vidas algo muito importante. E é o que o ser humano tanto necessita, principalmente nesses dias, é ouvir as verdades sobre o Evangelho da graça do nosso Senhor, que nos dá uma revelação clara, ampla, boa e agradável aos nossos corações, que tira as dúvidas, que tira os medos, que tira a escravidão, a servidão, a dedicação errônea em acordo com a filosofia humana, que é o caso de que nós podemos entender que muitos são escravos do sistema religioso neste mundo por falta de conhecimento, por falta da revelação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado em Cristo, eu agradeço a presença de vocês e vamos entender o que é o espírito e o que é a alma. Quando Deus criou o ser humano, você pode analisar isso em Gênesis. Ele fala o quê? O que é a alma? Deus criou o ser humano alma vivente. Por quê? Porque segundo a alma ela é o que faz parte do corpo do ser humano, certo? A alma ela é mortal, a alma ela morre, a alma morre junto com o corpo. Ela não vive com o corpo quando um corpo morre, porque toda alma ela necessita de um corpo. Ela só anda com o corpo. A alma não anda sozinha. A alma não se pode locomover sozinha. Ela não tem necessidade sua própria. Ela necessita de um corpo para viver, certo? Então a alma é uma coisa que traz dor, sofrimento, são os sentimentos de alegria. A alma no corpo do homem, ela se refere a isso, aquilo que você sente, aquilo que você chora quando morre um parente, um amigo, quando você é atraído, enganado. Então você sente a dor, você chora, você lamenta, você agride quando está com raiva, você mata as pessoas por causa da alma, porque você é uma pessoa sentimental. A alma ela leva você a fazer coisas horríveis, a trair, a enganar, a mentir. A alma leva você a ser uma pessoa totalmente descontrolada por causa das emoções. As emoções do ser humano levam elas a fazer o que não serve, a fazer o que não é útil, a praticar coisas horríveis, como matar, roubar e destruir. Isso é a ação da alma no corpo do ser humano. Foi Deus quem colocou no corpo do ser humano essa alma. Eu vou explicar como. Isso é a alma. E o que é o espírito? O espírito é aquilo que é eterno, certo? A alma, ela morre, mas o espírito ele é eterno. O espírito não morre. O espírito, na verdade, de acordo com os estudos, né, tirados das universidades, no hebraico a palavra espírito quer dizer nefesh. Em hebraico, nefesh. E já no grego, né? No grego, o espírito quer dizer pesuche, certo? O espírito no hebraico quer dizer espírito, né? No hebraico quer dizer nefesh. E já o espírito em grego, o espírito ele quer dizer rush, no grego.
De acordo com o grego, o espírito se pronuncia como rush. E no hebraico é nefesh. Mas o significado do espírito é que ele é eterno. Não morre. Espírito não morre, espírito é eterno. É como o vento. Entendeu? E já a alma, tirado, né? A alma, ela tirada do hebraico, como você pode ver, a alma, ela é o quê? Ela é algo que se torna mortal, certo? A alma no grego significa pechuche. A alma no grego quer dizer pechuche, entendeu? Que espírito no grego quer dizer pneuma, né? Espírito no grego é pneuma e alma no grego é pechuche. O significado que tem, né? Dessa palavra nos gregos. Como a alma no hebraico é nefesh e no grego é rush, assim também tem o significado da alma. Os dois têm esse significado na linguagem hebraica e no grego. Se você quiser pesquisar, entendeu? Mas essa é a verdade. Porque o meu intuito é esclarecer a você. O meu intuito não é só levar as palavras da Bíblia. O meu intuito é esclarecer, é explicar. É fazer você entender o significado do que está na Bíblia e do que o significado das palavras. Mais uma vez eu vou repetir para você. Mais uma vez eu vou repetir. A palavra a alma, no hebraico, ela quer dizer nefesh. No hebraico, a alma quer dizer nefesh. E no grego, pesuche, certo? O espírito, no hebraico, ele quer dizer rush. E o espírito, no grego, quer dizer pneuma. Tá bom? Vamos entender isso aqui. Bom, nós temos que entender uma coisa. Só quem sabia o valor da alma era o Senhor Jesus Cristo naquela época, né? Por causa da dor, por causa do sofrimento das pessoas. Hoje o ser humano, ele sofre muito. Não só hoje, como durante o tempo todo. Desde o início do mundo, né? Da humanidade. Quando Deus criou os céus e a terra, que colocou os animais e o homem, ele os fez alma vivente. Tanto o homem como os animais, o relato da Bíblia diz que são alma vivente. Isso eu vou explicar para você, que tem lá em Gênesis, tá? Mas assim como os animais, né? Porque, assim, aliás, antes da cruz, quero explicar para você melhor, tá? Antes da cruz, o homem, ele era alma vivente. Quando Deus criou o homem, soprou nele o fôlego da vida. Que esse fôlego da vida não é espírito. Esse fôlego da vida é a alma. A alma, ela diz respeito à vida. Certo? O homem só é vivo, certo? Enquanto o corpo dele está vivo. Quer dizer, a alma, né? Nesse caso, a alma só vive no corpo quando o corpo está vivo. Quando esse corpo morre, a alma morre junto. Ela evapora. Não existe mais. Aí, vamos relatar, por enquanto, esses relatos sobre a alma. Vamos aqui, então, em Gênesis. Abra sua Bíblia aí. Em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, no versículo 7, fala exatamente com o que foi que Deus soprou no homem. Certo? Vamos entender isso aqui, ó. Deus soprou no homem o fôlego de vida que é a alma. Ele diz aqui, ó, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, certo? E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Da cruz para lá, certo? Antes da cruz de Cristo, todo homem, todo ser humano era feito apenas alma vivente, porque essa alma vivente ainda existe, porque tem muitos seres humanos vivos, então são alma vivente, só que a diferença é que hoje o que vive no mundo com o ser humano não é só a alma vivente, vive o Espírito de Deus. Eu vou mostrar por que vive o Espírito de Deus também. E semelhantemente, assim também como ele fez o homem alma vivente, fez também os animais
Assim como os animais foram criados almas viventes, foi também o homem. Você pode ver aqui. Logo antes dessa mensagem aqui, em Gênesis capítulo 1 e no 30, certo? Vamos ver aqui. O que Deus fala aqui, ó. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, será de alimento para vos, será para os vossos mantimentos. Tá vendo? Deus criou os animais alma vivente. E o homem também foi feito alma vivente. Certo? Os animais que você vê na terra, eles são alma vivente. Eles são alma vivente. Quando eles morrem, morre também a sua alma. Assim também é o homem que não tem Jesus. Assim também é um ser humano que não tem o Espírito de Deus. Quando o ser humano ele não tem o Espírito de Deus, então ele morre e a sua alma evapora, certo? Entenda isso, eu vou lhe explicar como, bem explicadamente. Ó, primeiro, vamos falar da alma. É muito interessante você entender que o Antigo Testamento, todo ele fala da alma. Você pode ver de Gênesis a Malaquia. Fala da alma. Por quê? Porque ali antes da cruz, antes da vinda do Senhor Jesus, não havia o Espírito de Deus no homem, certo? O Espírito de Deus agia fora, porque um Espírito não precisa de um corpo para agir. Um Espírito, quando você vê muitos pastores, muitos homens aí que se dizem de Deus falar que um Espírito não vive sem um corpo, isso é mentira. O que não vive sem um corpo é a alma. A alma, ela não tem natureza própria. Ela não pode se locomover, andar sozinha, sem um corpo. Porque a alma sem um corpo, ela morre, entendeu? Ela não tem vida em si. Ela é em conjunto com o corpo. Porque foi assim que Deus fez, como diz em Gênesis, né? Como você pode ver aqui em Gênesis. E soprou o fôlego de vida. Quer dizer, se tornou alma vivente. Ali ele não soprou o espírito, ele soprou o fôlego de vida, que é a alma vivente que tem também nos animais. Como ele fez os animais e soprou também o fôlego de vida nos animais, que é a alma, também fez no homem. Entendeu? Porque, na verdade, meu amado, existe hoje nós sabemos que existem hoje também, não só hoje, há muito tempo, uns relatos dentro das igrejas evangélicas que são errados, que não combinam, que não condizem com as escrituras sagradas, com o que está na Bíblia. Porque muitos líderes religiosos, pela sua ignorância, mesmo que tenham seus estudos, e mesmo que sejam formados em teologia cristã, mas não têm o entendimento da graça, e passam para você aquele que aprendeu na religião. Eles passam para você o que os seus estudos ensinaram a respeito da religião e não do evangelho da graça de Cristo. É por isso que você é enganado. Na verdade, e o maior engano da religião evangélica é que temos que ganhar alma. Você entende isso? Você sabe que hoje, quando você entra numa igreja, eles chamam você para fazer parte de grupos, né? De pessoas que vão sair às ruas para evangelizar, para levar panfleto, convite, jornais, dizendo que é para ganhar alma, dizendo que é para arrancar as almas da mão do inferno, da mão do diabo. Tudo mentira. Não tem alma em mão de diabo e nem tem alma queimando em inferno coisíssima nenhuma, meu amado. A alma está no corpo. A alma está no corpo. O corpo, quando ele morre, ele vai para o cemitério. Ali é o inferno. E nesse inferno chamado cemitério, sepultura, aquele corpo, com uma semana, ele já virou pó. Ou depois de uma semana, ele vira pó. Não sobra mais nada. Assim como ele se deteriorou, como ele se destruiu, como ele deixou de existir, também deixou de existir a alma. Então como é que tem alma na mão de diabo e como é que tem alma queimando no inferno? Todos os relatos do Velho Testamento que falam a respeito de alma, ali é tirado do hebraico e do grego. Os judeus falavam isso. Eles sempre comunicavam-se isso porque eles não tinham ideia do Espírito. Porque ali não havia o Espírito ainda. O Espírito de Deus veio existir na vida humana depois de Cristo. Com a profecia que fez o profeta Joel.
Joel profetizou. No capítulo 2 de Joel fala, no versículo 28, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então, está mais do que provado que naquela época, que no início de tudo, na época dos profetas e dos patriarcas e dos reis, não tinha o espírito. O que habitava no homem ali era somente a alma vivente. Ele morria e se ia. Agora, os que eram salvos, os que viveram com Deus, os que foram fiéis com Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, Elias, Eliseu, Davi e muitos outros homens da fé, esses sim receberam o Espírito, porque o Espírito não habitava em toda a carne. Você veja que o Espírito de Deus só habitava naqueles que eram escolhidos para levar sua palavra, como os profetas. Os profetas de Deus é que tinham o Espírito de Deus para pregar a palavra de Deus, para profetizar o povo, para profetizar as nações, porque era para isso que era levantado um profeta, para profetizar as nações. Essa é a missão do profeta. E ele tinha o Espírito de Deus. Além de alma vivente, tinha o Espírito. Mas as demais pessoas não tinham. As demais pessoas, elas viviam só como alma vivente. A alma vivente, a intenção do ser humano sempre foi matar, roubar e destruir. Por quê? Porque essa é a intenção da alma. A alma, ela tem instintos malignos. A alma só quer saber de se viver bem. Ela quer se usufruir das coisas, ela quer sexo, ela quer amor, ela quer carinho, ela quer paz, ela quer alegria, ela quer matar, ela quer roubar, ela quer comer, ela sente tudo. O sentimento do ser humano é o que condiz a sua alma, o seu sentimento, as suas emoções, as suas dores, o seu choro, a sua alegria, a sua tristeza. O que faz você maquinar o mal é a alma. É a alma que leva o homem a seus delitos. A alma, ela é um ser, ela é uma coisa vivente, criada pelo próprio Deus dentro do homem e dos animais também. Então, quando as igrejas falam que temos que ganhar almas, é a maior mentira que existe. Ninguém ganha alma. A alma é sua, está dentro de você. Você vai ganhar a alma do fulano como? Se você não pode tirar a alma dela do corpo. Me diga para mim agora. A alma dela se evapora com a morte do corpo. A morte, morrer no corpo, morre também a alma. Você não sabia disso, não? O que é eterno é o espírito. Você veja isso, entenda isso. Entenda isso, o que é eterno é o espírito, não é a alma. É tanto que em Eclesiastes fala que o corpo volta para a terra e o espírito retorna para Deus, que o tomou. Entendeu? Quem é salvo quer salvar. Eles têm essa ideia. Né? Se você é uma pessoa salva, meu amado, você vai querer salvar. Só tem vontade de ganhar alma, só tem vontade de salvar quem é salvo. Maior mentira. Quem falou isso para você? Está escrito na Bíblia? Eu não vejo isso na Bíblia. Mentira. E tem mais, ó. Olha só, quem é salvo quer salvar. Isso não existe. Fazem disputa, eles fazem gincana para ver quem ganha mais alma. Aí no final daquele dia, no final daquela evangelização, eles ficam pedindo o nome das pessoas. Trouxe quantas almas, fulano? Trouxe quantas almas, cicrano? Trouxe quantas almas? E assim ele vai dando nota. Ele vai elogiando, ele vai criticando, ele vai condenando, ele vai abençoando. Quem trouxe 4 almas, 5 almas, 20... Tem muitos que dizem assim, tem muitos que falam até assim, eu ganhei. Olha só a ignorância do ser humano. Eu ganhei 3 almas para Jesus. Entendeu? Quando o ser humano entra num culto religioso, evangélico, ele tem que ir lá na frente. Ele é chamado para levantar a mão, para aceitar Jesus como Salvador, né? Senão, se ele não fazer isso, quando ele sai dele, ele sai sem Jesus. A alma dele está condenada. Toda alma está condenada ao inferno. Você sabia disso? Não existe nenhuma alma que não seja condenada ao inferno. Toda alma do ser humano é condenada ao inferno e a dos animais também. Por quê? Muitos animais morrem e são enterrados. O ser humano morre e vai para a sepultura, que é o inferno. Entendeu? Essa é a questão do ser humano não conseguir se libertar do sistema religioso, porque lhe falta o conhecimento da graça. A alma, meu amado,
condiz com suas dores, com seu sofrimento, com suas ideias malignas, com sua trama de trair, de enganar, de iludir, de roubar, com seu choro, com a sua alegria. É o seu sentimento, a alma. É a sua vida. A alma é a sua vida. Entenda isso. Você vai entender mais ainda aqui. Diz o seguinte, ó, com essas gincanas, eles fazem isso. Levam fita para colocar. Tá aí 10 fitas. Tá aí falando 10 fitas, são 10 almas. Mentira, meu amado. É coisa de religioso. Isso é religião. Eles criaram isso para ganhar alma, para incentivar a burrice do ser humano, a falta de entendimento, a inocência do ser humano por não conhecer as coisas da palavra de Deus. E você vai nessa onda. Eu fui muito nisso. Eu participei muito disso. Errantemente, sem entender a verdade da graça de Cristo. E hoje eu entendo que não tem nada a ver com isso. Não existe isso. Ninguém ganha alma. Não, mas eles dizem assim, você sabe que quem ganha alma é sábio. Está lá em Provérbios. É mesmo? Quem ganha alma é sábio. Olha só como eles são inteligentezinhos. A inteligência dele leva o ser humano ao erro. Quando Salomão disse em Provérbios que ganha alma é sábio, quem ganha alma é sábio, ele falava dele mesmo. Entenda isso. Isso está lá em Provérbios. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Salomão falou, e o que ganha alma é sábio. Ele vinha falando, ele fala em Provérbios inteiro. Provérbios de Salomão, Eclesiastes, ele fala tudo sobre a sua luxúria, sua riqueza, suas lambanças. Ele fala dos seus amores. Salomão, ele descreve toda a sua vida, que teve tudo o que ele queria, mas era um infeliz. Era angustiado, a sua alma era angustiada. Mas ele foi sábio quando ele fala aqui. E o sábio, quem ganha alma é sábio. Por que ele falou isso? Porque ele estava falando dele mesmo. Ele foi um homem que teve muitas mulheres. Ele tinha 700 concubinas. Tinha muitas esposas. Tinha como se orgulhar e se gloriar. Porque ganhar alma é ganhar uma mulher. Você não ganhou a sua esposa para você? Né? Você não conquistou ela, você conquistou a namorada, você conquistou uma mulher. Quando você conquista um homem para ser seu marido, ou conquista uma mulher para ser a sua esposa, você ganhou aquela alma. Entendeu agora? Era isso que Salomão estava dizendo. O que ganha alma é sábio, exatamente. Principalmente ele, que era um homem sábio na época e que ganhou muitas mulheres. Ele teve milhares de mulheres. Idólatra total. Hoje os homens se orgulham quando tem 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres. Quer dizer, ele é um homem sábio. Tem essas mulheres todas, muitas das vezes pela sua lábia, pelas suas boas palavras, pela sua condição, pela sua riqueza ou pela sua beleza, não sei. Mas ele ganha muitas mulheres, ali ele está ganhando muitas almas. Quando essas igrejas reúnem o povo, né, esses jovens, os evangelistas, né, o grupo de jovens, ou senhora, ou sai nas ruas, como os testemunhos de Jeová, fazendo lá dando suas mensagens para o povo, né, eles saem ali em busca de almas. Por que eles querem alma? Porque eles não têm o entendimento da graça de Cristo. Eles pensam que a alma é algo que se ganha, assim fica para si. Eles pensam que hoje a alma é que é salva. A alma não é salva. A alma morre. O que é salvo é o espírito. O espírito é que é salvo. A alma não. A alma é um ser vivente. É a vida do homem. É a vida. Entenda isso. Ó, o relato da palavra alma era dos judeus. Certo? E o homem, alma vivente, só existiu até Jesus. O relato do homem vivente era até Jesus. Por quê? Porque de Jesus para cá, da cruz de Cristo para cá, está habitando o Espírito de Deus, junto com a alma vivente. Antes era só a alma vivente. O Espírito de Deus só agia de vez em quando usava um profeta ou algum rei, ou algum patriarca. Certo? Mas de Cristo para cá, como diz lá em Joel capítulo 2, versículo 28, ele disse que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Já que Joel fala isso, é porque realmente, antes de Cristo, antes da cruz, não tinha o Espírito. Era só a alma vivente. Tá certo? Entenda isso. O Espírito veio existir no homem
O Espírito veio habitar no homem da cruz de Cristo para cá, quando Jesus morreu. É tanto que lá em Pentecostes, quando eles se reuniram, ele fala, o que foi que Jesus prometeu para eles? Que quando subisse aos céus, enviaria o Espírito Santo. E enviou. Como Joel havia profetizado, se cumpriu a profecia do profeta Joel, que vê o Espírito de Deus repousar em toda a carne do homem. Como aconteceu em Pentecostes, uma festa judaica. Não é festa de nós, não é nossa festa. Não é o que as igrejas aí falam que são pentecostais e que outras são neopentecostais, não. Isso aí é ignorância da religião. Tem nada a ver Pentecostes hoje, porque Pentecostes é uma festa judaica. Não é nada, não tem nada a ver com nós. Não é comigo, não é com você. Entenda só o que eu vou dizer aqui. Ó. Jesus de Nazaré também falava da alma. Jesus falou da alma também. Entendeu por quê? Porque ele estava cumprindo a lei de Moisés. Ele estava cumprindo a lei, certo? Ele falava da alma. Olha só. Você pode ver, no antigo pacto, Deus falava pelos profetas, certo? Usando os profetas, o seu espírito usava os profetas no antigo pacto. Depois da cruz, o homem foi feito espírito vivificante. Depois da cruz, certo? Certo? Depois da cruz, o homem foi feito espírito vivificante. Porque antes da cruz, o homem era alma vivente. Alma vivente. Como você pode ver em 1 de Coríntios, no capítulo 15, versículo 45. Mas antes de eu explicar isso aqui, vamos ver aqui Lucas 12. Né? Lucas 12. E eu quero mostrar isso aqui em Lucas 12 e também dizendo para você uma coisa. Vamos lá, Lucas 12. Lucas 12, 19 e 20. Pronto, Lucas 12, 19 e 20. Vamos ver aqui. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Antes de nós explicarmos aqui Lucas 12, Jesus falando a respeito da alma, da vida do homem, que é a alma, você tem que ver que só em Salmos, Davi, o salmista Davi, só em Salmos ele descreve o salmo inteiro falando da alma. Da alma. A minha alma está angustiada, a minha alma clama ao Senhor. Você pode ver. Salmos capítulo 3. Vamos descrever aqui uns aqui comigo, eu e você. Vamos descrever aqui, eu e você, alguns aqui comigo. Só para a gente ter uma ideia o que o salmista Davi falou tanto de alma. Vamos lá, Salmo capítulo 3. Logo no primeiro diz logo assim, ó. Salmo capítulo 3 diz assim, ó. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ela em Deus. Pronto. Capítulo 3 de Salmos. Já falou da alma. Certo? Agora vamos no Salmo no capítulo 7. Vamos ver aqui o 7. O que diz o 7 no versículo 2? Para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçado, sem que haja quem a livre. Tá vendo? Mais uma vez. E tem muitos outros capítulos aqui. Nos 150 capítulos de Salmo, todos falam de alma. Por quê? Porque o homem era alma vivente. Dificilmente você vê ele falar em espírito aqui. Ele fala mais na alma. Certo? O 10. O 10 do mesmo jeito. Capítulo 10. O que diz no capítulo 10? Porque o ímpio gloriar do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Toda avareza, toda luxúria, toda esses atos gloriosos do homem, do ser humano, vem da alma. Toda luxúria, avareza, a sensualidade, tá entendendo? Isso tudo são luxúrias da alma. Alma vivente, não do espírito, é da alma. O que o homem, por isso que Jesus fala o quê? Que do coração do homem é que saem os maus desígnios, do coração do homem. Por que do coração? Da alma. Da alma do homem. A nossa alma é que intenta todo mal, porque ela é feita de sentimentos, de emoções, entendeu?
Ela condiz com a nossa vida. Morrendo o corpo, morre também a alma. Entendeu? No 11 também fala. Olha só. No capítulo 11 de Salmos também fala. Ó. Olha o que diz aqui. Ó. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Você vê. No 11. Capítulo 11 de Salmo também. No 13. Olha só. Eu vou ler alguns capítulos para você ver como tem. No 13, ó. Salmos, capítulo 13, no versículo 2, ó. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Quer dizer, Davi sempre se sentiu angustiado, triste, desanimado, porque aquilo era a sua alma. A tristeza, a dor, a depressão. Depressão vem da alma, é a alma depressiva, triste, angustiada, entendeu? Vamos lá. E tem também, né, no Salmo 23, muito conhecido, né? Salmo 23 também fala da alma, olha só. Olha só. Refrigera a minha alma, Salmo 23, 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, refrigera a minha alma, sempre teve isso. Certo? No 34 também fala. O que diz no 34 aqui? Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, versículo 2, no Salmo 34. Ó. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Mesmo modo, né? 42. O que diz no 42? Salmos 42, 2. Olha só. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Quando Jesus fala que saciaria a alma do povo, é exatamente isso aqui. Trazendo alegria, trazendo paz, certo? Porque a alma sempre se angustiou. A alma no corpo do ser humano sempre está angustiada, triste e desanimada. Sempre. Porque a alma, pessoal, é um ser frágil, fraco. Por isso que a Bíblia fala que a carne é fraca. Mas o espírito é forte, porque o espírito é de Deus. A alma, Deus colocou no homem, juntamente com seu corpo, para morrer junto com ele. Entendeu? Não há salvação para a alma. Eu repito isso. Não existe esse negócio, temos que ganhar almas. Quem ganha almas é sábio, falou Salomão. Ele era sábio mesmo, ele ganhou muitas almas. Muitas mulheres, 700 concubinas, fora as esposas. Entendeu? Ganhar alma é ganhar uma pessoa, para você. Não é para Jesus. Ninguém ganha alma para Jesus. Porque Jesus não quer alma. O que é do Senhor Jesus é o seu espírito. É o nosso espírito. Que é de Deus. Vai para Deus. Quando nós morremos, o corpo fica no cemitério, na sepultura que é o inferno. E o espírito volta para Deus, que é de Deus. Entendeu? A alma não. A alma ela evapora. Ela já não existe mais. A minha alma tem sede de Deus, está aqui no 42. E no 62 do mesmo modo, ó. Salmos capítulo 62, ó. Ele fala assim, a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. No 77 do mesmo jeito, quer ver só? Tá tudo aqui, meu amado. Você pode ler na sua Bíblia, ó. Olha só, no dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Davi sempre falou da alma. O salmo inteiro fala da alma. Em todos os capítulos praticamente fala da alma. Alma, alma, alma. Porque o homem era feito alma vivente. E Davi foi um dos homens que mais sentiu dor, que mais sentiu tristeza e angústia. Por isso que ele fala isso aqui. E muitos crentes, né? Muitos evangélicos ficam fazendo orações. Senhor, a minha alma tem sede de ti. Senhor, a minha alma está angustiada, Senhor. A minha alma está sedenta, Senhor. Vem socorrer a minha alma. Hoje Deus não vem socorrer a alma. Hoje, meu amado, na graça do Senhor Jesus, o plano de Deus não é para a alma nenhuma. E nunca foi para a alma. Sempre foi para o espírito. Sempre foi. Orações de alma é orações mentirosas. Senhor, socorra a minha alma está aflita, Senhor. A minha alma está sofrendo, Senhor, as almas estão se perdendo no mundo. Senhor, as almas estão indo para o inferno. Mentira. Para falar a verdade, as almas estão indo para o inferno mesmo.
para o cemitério, para a sepultura. Não há quem atire de lá, porque morreram. Quantas almas estão se perdendo na mão do diabo? Mentira. Não existe criatura chamada de diabo tendo almas no inferno queimando. Não. O diabo é a consciência do ser humano. É uma metáfora. É uma força de expressão. É o opositor, o acusador. É uma palavra usada para se aplicar em qualquer coisa, como pessoa, animais ou um objeto. Você usa essa palavra em qualquer coisa. Diabo, Satanás, demônio. Porque demônio quer dizer espírito. Que é daimon. São espíritos, certo? Não são criaturas de chifre, não. Demônios é espíritos. Por isso que Jesus fala, no meu nome expulsarão demônios. Não é demônios ali. Demônios foi João Ferreira de Almeida quem colocou. Mas são espíritos. Certo? Você tem que entender isso. A minha alma, olha só. E diz, né? A minha alma é recusável a ser consolada. Pronto. E no 103 também fala. 103. Mas eu estou dando aqui só alguns exemplos, sabe? Mas eu sei que tem muitos mais. São muitos que falam sobre a alma, né? No livro de Salmos. Ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém? Então, o Velho Testamento inteiro, o antigo pacto, era relacionado à alma. A alma vivente. Jesus também falou da alma. Como ele diz aqui, ó, Lucas 12, 19. E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. É assim que é o ser humano sem Deus. O ser humano sem Deus, a sua alma reina. E se a sua alma reina em você, sem seu espírito, você vai ser uma pessoa folgada, querendo luxúria, querendo ganância, avarento. Entendeu? Você vai se aplicar à sua carne, você vai praticar as obras da carne. As obras da carne quer dizer obras da alma, que é a tua vida, que vai de acordo com tuas vontades, contrário à vontade de Deus. A vontade da alma, ela é contrária à vontade do Espírito, à vontade de Deus. Porque a alma quer ter prazer. A alma se alimenta de prazer. A alma se alimenta de luxúria. A alma se alimenta de choro, de alegria, de ganância, de desgraça. A alma é assim. A alma vivente. Por isso que os animais devoram outros animais. Por isso que os homens matam outras pessoas. Por causa das emoções da alma. Esse é o prazer da alma. Entendeu? Você chora, você sente dor, você lamenta. Tudo é a alma. A alma vivente. A vida do ser humano no corpo. Quando o corpo morre, a alma também morre. Tá aqui. Aí Jesus fala aqui no 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Quer dizer, esta noite tu vai morrer. Quando fala pedir a alma, que não é o diabo, que nem muitos pastores dizem, que Deus falou que o diabo estava pedindo a alma daquele homem, não. Não tinha diabo nenhum pedindo a alma ali. Quando Deus falou, pedirão a tua alma, quer dizer, essa noite tu vai morrer. Tu morre hoje e fica tudo por aí, acabou-se. Por quê? Por que ele fala da alma? Porque é a vida. Morre, acabou. Não tem mais nada, não fica mais nada. Evapora. Porque eu volto a repetir, a alma não pode andar sem o corpo. Morre o corpo, morre também a alma. Tá certo? A alma não tem vida em si própria, ela vive com o corpo. O espírito, ele é eterno, não morre. A alma morre. Ela reside em nosso corpo enquanto estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos, está vivo também a alma. Certo? Quando nós morremos, a alma deixa de existir. Porque a alma não pode viver sem corpo. Entendeu? O espírito não. O espírito é de Deus. O espírito, ele não depende de corpo. É tanto que nós não estamos tendo aqui, na nossa carne, nós não estamos tendo uma experiência espiritual, que nem falam por aí, não. O que temos em nós é um espírito tendo experiência carnal, que é de Deus. Deus enviou, como fala o profeta Joel, Deus derramou o seu espírito sobre toda a carne. E esse espírito que já é de Deus, ele está tendo em nós uma experiência carnal. Não é uma carne tendo uma experiência espiritual, não. É um espírito
que é de Deus, tendo uma experiência carnal. Entendeu? Enfrentando como Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, ele veio e teve uma experiência carnal. Ele estava ali sentindo as mesmas dores e sentimentos de um ser humano, de uma alma vivente. Ele sentiu também. Ele estava tendo aquela experiência terrível. E olha que doloroso como não é para um espírito ter essa experiência na carne para vencer os seus domínios, vencer as suas luxúrias, os seus desejos, suas vontades. Isso é horrível. Entendeu? Agora, quando se fala do espírito, é o que nós vamos ver mais na frente acerca do que aconteceu em todo o período humano. Deus fala que o primeiro homem, o homem foi feito alma vivente, certo? O primeiro homem foi feito alma vivente. E o segundo homem foi feito espírito vivificante, certo? Espírito vivificante. O primeiro homem, alma vivente, e o segundo homem, espírito vivificante. Quem eram esses homens? Vamos ver aqui, ó. Em 1 de Coríntios, capítulo 15. Vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 15, no 45, fala assim, ó. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão foi feito espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. E depois é que vem o espiritual. É assim. E foi assim que foi feito. O primeiro homem, Adão, está aqui. 1 de Coríntios 15, 45. Foi feito alma vivente. O segundo Adão, que foi Cristo, espírito vivificante. E todos que estão em Cristo Jesus não são só alma vivente, são espíritos vivificantes. Quer dizer, tem vida eterna. Porque o espírito quer dizer eterno. O que é espírito é como o vento, não morre. É eterno. Você não vê, mas é uma coisa eterna. É o próprio Deus dentro de nós. Entendeu? Entendeu? Jesus de Nazaré, ele viveu como o Espírito de Deus, uma experiência na carne do homem, sentindo as mesmas dores. Entendeu? É isso. Depois da cruz, o homem foi feito espírito vivificante. No novo pacto, ele vive em nós, em espírito. Esse novo pacto, essa nova aliança da cruz de Cristo para cá, Deus vive em nós. Ele é o espírito dentro de nós. Entendeu? Hoje vivemos o mistério do espírito. Vamos ver o que quer dizer o mistério do espírito. O que é o mistério do espírito? Porque antes, o ministério que se vivia antigamente, no antigo pacto, era o ministério da carne, da lei de Moisés. A lei de Moisés era coisas criadas para a condenação e morte da alma vivente do homem. Ali era o ministério da morte, era o ministério de condenação no antigo pacto. No novo pacto, vivemos hoje o ministério do Espírito, como Joel havia profetizado, que derramaria o Espírito sobre toda a carne e derramou. 2 de Coríntios fala assim, vamos lá. 2 de Coríntios, capítulo 3, ele fala o seguinte, ó. Porque, olha só, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele fala assim, ó. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, como era as tábuas da lei de Moisés, certo? Mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta que está em nós, na nossa mente, no nosso coração, ela foi escrita pelo próprio Deus, certo? Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração do ser humano. É a palavra de Cristo, é o evangelho da graça em nós, certo? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade ela vem de Deus. É dom de Deus dentro de nós, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, não do Velho Testamento, não da lei de Moisés, que era a letra,
mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse é o sentido da palavra. Por que a letra mata? Essa letra que está falando aqui, não é essa letra da Bíblia aqui não. Ó. Era letras que estavam nas tábuas das leis de Moisés, dos 613 preceitos da lei de Moisés, que nenhum ser humano podia cumprir, porque foi feito para matar a alma, para matar o homem alma vivente, para matar o ser humano antes de Cristo. Todo ser vivente que era alma vivente morriam na lei de Moisés, condenados. Porque foi feito para isso, ó, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quem tem hoje o Espírito de Cristo é um Espírito vivificante, não morre mais. Passou da morte para a vida. Tem a vida eterna. Vida eterna quer dizer o quê? Espírito eterno com Cristo. E se, olha só o que diz aqui, ó. E se o ministério da morte, que era a lei de Moisés, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Quer dizer, quando Moisés desceu do monte com as tábuas dos mandamentos da lei, ele desceu com o rosto glorificado, aquela luz imensa brilhando no seu rosto, só que era transitório. O que é transitório? É algo que aparece aqui e logo desaparece. Assim era essa glória. Era uma glória bonita, linda, maravilhosa de se ver, mas transitória. Não permanecia, não era eterno. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da morte e ditada das tábuas da lei de Moisés foi uma coisa gloriosa, imagine o ministério do Espírito, que é muito mais glorioso ainda porque é eterno. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, da graça de Cristo. Amém? Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Entendeu? Por quê? Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que é eterno, que é o Espírito. O que permanece para sempre. Entendeu? Que é o Espírito em nós. Hoje vivemos o ministério do Espírito. O ministério da morte acabou. Agora, quando você entra nessas igrejas evangélicas, que tem as leis de Moisés, como dízimos, campanhas, óleo de Israel, consagração de óleo, consagração de grupo, consagração de dizimista, altar de homens, arca da aliança, candelabro, templo de Salomão, fogueira santa, todas essas coisas aí, batismo nas águas, santa ceia, tudo isso são da lei de Moisés. É o ministério de condenação e morte, ó. Porque se o ministério da morte, que era gravado com letras em pedras, tudo isso que você vive hoje nessas igrejas aí que se dizem da graça, e tem esses dízimos, essas campanhas, esses sacrifícios, estava escrito nas tábuas da lei da morte. Da lei de Moisés, não existe mais. Jesus Cristo aniquilou na cruz. Ele cancelou o escrito de dívida que era prejudicial para nós, que era a lei de Moisés. Para nós não, para os judeus, que todos nós que nascemos da cruz para cá, já nascemos em glória, já nascemos agraciados pela graça de Cristo com seu Espírito em nós. Você vive enganado dentro dessas igrejas. Você, meu amado irmão, que fica dando seu dízimozinho, pensando que é para Deus, que é mandamento, porque o dízimo é um mandamento de Deus. Era para os judeus, nas tábuas de condenação, no ministério de morte e condenação. Quem não desse, era amaldiçoado. Quem não desse o dízimo da sua plantação, que era alimento, o dízimo sempre foi alimento, nunca foi dinheiro, seria condenado. Era condenado pela lei. Mas hoje, no ministério da graça, no ministério do Espírito, não há condenação, porque não exige mais dízimo, não exige mais lei de Moisés. Nessa igreja que você vai que tem dízimo, campanha, sacrifício, altar, batismo nas águas, santa ceia, todas essas igrejas aí, elas são da lei, estão fora da graça de Cristo, estão condenando a Cristo, estão negando Cristo, estão vivendo o ministério da morte. É por isso que vocês são doentes, são perturbados, só vivem atribulados, só vivem angustiados, porque vocês estão vivendo o ministério da alma vivente do homem, não estão no Espírito. A alma vivente do homem lhe traz dor e sofrimento, angústia, porque ela se alimenta de prazer, a alma se alimenta de emoção, não se alimenta da palavra. A alma, ela não dá valor ao evangelho da graça de Cristo.
Entendeu? Porque isso não lhe dá prazer. Porque isso não lhe faz sofrer. Porque isso não lhe faz andar, correr, pular. Não lhe faz cair. Não lhe faz subir monte. Não lhe faz... Isso não faz. O Espírito, ele vive em você, trazendo paz, alegria e conforto diante do nosso Altíssimo Senhor. Entendeu? É isso que você tem que entender. Então, meu amado, e eu vou explicar mais uma vez. A alma não vive eternamente. A alma, ela morre com o corpo. Ninguém ganha a alma. O que é ganho para Deus, que ele já ganhou na cruz do Calvário, é o Espírito, que já é de Deus. O Espírito já é de Deus. Tá bom? Nós somos hoje feitos espíritos vivificantes com Cristo. Não existe mais o ministério da morte e de condenação. Hoje vivemos o ministério do Espírito. Um abraço a todos vocês, meus amados. E eu digo mais uma vez, parem de ser enganados. Parem de ficar crendo nessas fábulas, nessas crenteces, nessas ignorâncias desses homens errados, desses líderes religiosos cheios de inteligência humana, que estudaram milhões de coisas e não sabem nada. Pare com isso, você não é alma para ser ganha para Jesus. Você é espírito vivificante. Entendeu? Você não vive uma experiência espiritual. Você vive, o espírito hoje é que vive uma experiência carnal. Ninguém ganha alma para Jesus. Irmão, vamos ganhar alma, mentira. Ninguém ganha alma, você ganha alma para você. Quando você conquista uma mulher para namorar, ou quando você conquista um homem para namorar e casar com ele. Ali você ganhou aquela alma para você, porque a alma é a vida, é o corpo. A alma é a alma vivente, tanto no homem como no animal, como eu já mostrei para você. Morre no corpo, morre também a alma. O espírito, ele é eterno. O espírito não morre. O que vai para o reino de Deus, quando você morre, é o teu espírito, não a alma. A alma, ela evapora junto com o pó da terra. Tá bom? Então, pare de ser enganado. Deixe de lado essas mentiras, esses enganos. Venha para a graça. Venha viver a graça do Senhor Jesus, que é maravilhosa, que te livra, que te liberta do sistema religioso evangélico no mundo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui o meu abraço e graça e paz a todos.